Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E no quadro Entenda Direito de hoje, os últimos desdobramentos da greve dos caminhoneiros e a suspeita por parte do Ministério Público de lockout das empresas. Você sabe o que significa essa expressão? Para falar um pouco sobre isso, está aqui, mais uma vez, o Dr. Daniel Delgado, advogado aqui na cidade de Guaxupé. Doutor, muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite. Eu que agradeço novamente estar aqui. Doutor Daniel, vamos lá. As pessoas têm muito falado nos últimos dias sobre essa prática do lockout, que traduzido, que se a gente for abrasileirar, seria o lockout, né? Bloquear o trabalho dos caminhoneiros. O que significa isso? E se está sendo percebido nesses últimos momentos de greve, a greve praticamente já liberada nas estradas, está sendo feita essa prática? Eu queria que o senhor explicasse o que é o lockout e se é possível observar que isso está sendo feito. Quando se não tem justificativa para justificar a incompetência do governo federal no que diz respeito ao tratamento da carga tributária nesse país, e que assola o meio de transporte de bens e mercadorias, aí surge uma indagação de querer colocar nos empresários, proprietários de frota de veículos de transporte de mercadorias, de cargas pesadas, a chamada lockout ou lockout. O que seria isso? Seria que as empresas organizadas, as empresas de transportes deste país, estaria incentivando os seus trabalhadores a aderir a uma paralisação que começou com os motoristas autônomos, não ligados a empresa nenhuma, profissional autônomo que tem o seu caminhão e que contrata frete com várias empresas que não têm vínculo como funcionário. Então, o governo federal agora, para justificar a sua incompetência, quer dizer que as empresas de transportes estão incentivando os seus motoristas a aderirem à greve. E aí, atribuir a eles a participação desse movimento ao argumento que as empresas têm um maior número de caminhões e que esses caminhões estariam provocando toda essa celeuma, toda essa paralisação que a gente viu aí e está vendo nesses últimos 7 dias. Nos últimos momentos, né, de greve, as últimas reivindicações aparentemente, né, tinham sido atendidas pelo governo: diminuição do preço do diesel, isenção do PIS/COFINS, não cobrança dos eixos suspensos nos pedágios. E aí muito se falou sobre motivação política, muitos caminhões a gente viu nas estradas, inclusive muita gente que apoiava falando sobre a intervenção militar. Então o governo, inclusive, na pessoa do presidente Michel Temer, falando que havia uma motivação de cunho político, e a greve se estendeu mais do que deveria. O senhor, como operador do direito e também como cidadão, o que observou desses últimos dias de greve? A greve se estendeu mais do que deveria? O prejuízo para a população foi acima do que estava sendo esperado? Perdeu-se um pouco o rumo da greve? E por isso talvez a suspeita do lockout? O que eu vejo é que o movimento ele começou organizado e, ao passar dos dias, e o governo ele demorou a dar uma resposta precisa, a atender as reivindicações dos caminhoneiros, e somente o atendeu porque realmente tem condições de o fazer. Agora, os meios de comunicação, mesmo que você tenha o WhatsApp numa velocidade muito grande, a gente sabe que tem uma velocidade muito grande, foi dito pela imprensa e foi dito por vários caminhoneiros que só vendo, ou seja, aguardaram a publicação no Diário Oficial. A publicação ocorreu às 11h30 da noite no domingo. Foi através de uma publicação extra. Mas não chegou ao conhecimento na segunda-feira, na parte da manhã, ao caminhoneiro. Esse é o primeiro ponto. A segunda situação,
que aí houve uma intervenção popular de várias pessoas sendo solidárias ao movimento, incentivados ou através dos seus sindicatos ou através das suas organizações. A exemplo disso, nós tivemos, inclusive, a religião católica promoveu em várias cidades de Minas Gerais a missa campal, missa campal, solidarizando aos caminhoneiros. Eu vejo a importância da greve de mobilizar e sensibilizar a população brasileira, que está na hora de nós fazermos e engrossar esse movimento, porque esse movimento ele para aqui, mas não quer dizer que ele não volte, ele pode voltar. Nós estamos há 4 meses da eleição, existe um anseio da população brasileira no que diz respeito ao combate à carga tributária, que é a maior do mundo. Hoje nós estamos com 40%, hoje fazemos parte de 42% do PIB nacional correspondente a imposto, a tributação, que isso é um absurdo. Por outro lado, eu vejo que houve uma falha na comunicação, nós não tínhamos uma liderança isolada liderando esse movimento, nós tínhamos vários líderes assumindo a responsabilidade desse movimento. Tanto é verdade que no primeiro encontro no Congresso, no Palácio, com o presidente Michel Temer, algumas lideranças, 3 lideranças saíram e não assinaram o acordo, e depois tivemos pronunciamentos a esse respeito, deixando que os caminhoneiros ficassem livres para decidir esta posição. Foi uma vitória dos caminhoneiros? Foi. Poderia ter sido melhor se toda a população tivesse engajado nesse movimento, embora tenha trazido um prejuízo à nação internamente e externamente, porque vários compromissos de várias empresas sediadas nesse país que já haviam vendido mercadorias com prazo de entrega e já recebido, deixaram os países que adquiriram essa mercadoria na mão. E isso provavelmente vai gerar uma multa contratual, onde as empresas brasileiras terão que arcar com essas multas. Então o prejuízo não foi só do governo federal, foi das empresas privadas, e obviamente que cada cidadão brasileiro teve o seu prejuízo. Pessoas que deixaram de cumprir a sua agenda profissional, deixaram de viajar, profissionalmente falando, audiências, no meu caso, audiências adiadas, e vários compromissos que, se você for colocar na ponta do lápis, todo mundo perdeu. Escolas adiando, repartições estaduais. O alto custo financeiro com que o governo teve que arcar com diligências de viaturas, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Federal, do próprio Exército, em acompanhar os comboios de abastecimento de combustível aos aeroportos. Agora, o que temos que pensar, e o brasileiro tem que começar a reivindicar isso, é que essa greve demonstrou que nós somos incompetentes, nós brasileiros somos incompetentes, porque há 50 anos não se investe na malha ferroviária. Quer dizer, se você gasta... Nós somos tão dependentes, dos caminhoneiros. Das 4 rodas. Né? E não vamos achar que o caminhoneiro é analfabeto. Não, pelo contrário. São inteligentes, são organizados, são solidários. É a classe mais solidária que a gente viu nesses últimos tempos com esse movimento. Mobilizou o Brasil inteiro. Agora, o que ocorre? Deixa uma lição para nós brasileiros, de uma forma que nós temos que repensar. Não se investiu em rede ferroviária, na malha ferroviária, ficamos dependentes de 4 rodas, e as 4 rodas fizeram a diferença, porque aí parou tudo. Você para embarcação, você para voo, quer dizer, você para tudo. E isso demonstra que a gente ficou refém e vai ficar refém, porque para você voltar e reconstruir a malha ferroviária nesse país vai levar 50 anos. Eu vejo o seguinte,
32 carretas para abastecer o aeroporto de Brasília, para abastecimento, para atendimento a 4 dias. Se tivesse trem, seria o transporte mais barato, mais rápido, e um vagão de trem levaria a quantidade de combustível que várias carretas levaram. E outra coisa, sendo acompanhados pelo Exército Brasileiro. Quer dizer, houve um gasto com essas medidas para garantir que os serviços essenciais voltassem à sua normalidade, que eu acredito que ainda leva uns 4 dias, se a greve realmente parar hoje, que ainda não parou, tem alguns pontos que ainda estão paralisados. A situação só muda com uma nova era Mauá. Para a gente encerrar, doutor Daniel, eu queria que o senhor comentasse com a gente. Nós vimos nos últimos dias declarações desencontradas, tanto de Carlos Marum, quanto de Eliseu Padilha, quanto do próprio presidente Michel Temer, dizendo que, olha, nós vamos abaixar o diesel, a gasolina não era uma reivindicação, vamos deixar, e aí o próprio ministro da Fazenda deu essa declaração, depois voltou atrás. Falou, olha, o preço do diesel vai ser repassado para outros tributos, e aí depois ele desfez essa afirmação. Para a gente encerrar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que falta para o político brasileiro entender que o que precisa cortar é o que mantém ele, com seus inúmeros benefícios, com dinheiro que praticamente não acaba? Por que eles sempre querem repassar a conta para o povo e não olhar para dentro de si e falar, olha, nós temos coisa demais e a gente, se a gente economizasse aqui, poderia resolver um pouco a situação? Olha, telespectador, Vitor, não me entenda mal e não entenda a minha indignação. Eu acho que o que falta na política brasileira é vergonha na cara. Esse é o primeiro ponto. Uma empresa do porte da Petrobras nos Estados Unidos, com produção de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo, eles têm 20 mil empregados. A Petrobras, em solo brasileiro, para produzir 2 milhões e 400 mil barris, tem 120 mil empregados. Então, o que se demonstra hoje é que os órgãos públicos, eles são inchados. Eu vejo que o Congresso Nacional não precisa ser do tamanho que é, o Senado não precisa ser do tamanho que é, não precisamos ter a quantidade de ministros que temos. Essa é uma realidade. Além de pensões e aposentadorias. E não precisamos de ter, embora é sinônimo de democracia, a presença do Executivo e do Legislativo em pequenas unidades da federação, mas eu vejo que tem cidades que foram transformadas em municípios e que não têm condições de ser município porque não tem outra atividade e não tem subsistência própria, vivem do fundo de participação. E aí o município, a gestão pública passa a ser um cabide de emprego. Então, eu acho que existem algumas situações, aí é pensamento pessoal, e eu acredito que várias pessoas com um certo discernimento vão entender o que eu estou falando. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma administrativa em caráter de urgência, enxugar esse mecanismo, precisa de uma reforma tributária austera, com redução de tributos e que a cobrança de tributos seja mais justa. Existem muitas associações de classe, existem muitas ONGs, existem muitas religiões, todas elas são isentas de pagamento de impostos. Né? A religião católica é isenta de imposto, as adventistas, todas as religiões são isentas de impostos. Os templos e igrejas não pagam IPTU? Não pagam, então são as que mais arrecadam. E isso vem onerando o contribuinte individual. Porque a tributação em cima da pessoa física, ela é muito maior do que a tributação em cima da pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica, obviamente, ela vem com despesas e receitas.
e tem aí todo o mecanismo, quando se tem um operador do direito na área tributária, quando se tem um bom economista, como se tem um diretor financeiro, faz-se algumas, aproveitando as brechas legais, e aí paga uma contribuição menor. O que mais paga é tributo nesse país, em primeiro lugar, é aquele que tem a carteira assinada, é o assalariado, o aposentado que ganha acima de R$2.000 paga imposto de renda retido. Então, quer dizer, temos que rever isso. Agora, o que falta é conduzir esse país com seriedade, menos corrupção, um órgão mais enxuto e competente. Todos os órgãos públicos, seja da esfera estadual, federal, municipal, estão inchados. Estão inchados. Qualquer empresa privada que tivesse a mesma atividade pública e que prestasse o mesmo serviço, administraria isso com metade do pessoal que é existente nesses órgãos públicos. Esse é o meu pensamento, é o que a gente entende nisso. Eu falo isso com muita propriedade, que tive a oportunidade de fazer uma especialização de gestão pública na USP, aqui em Ribeirão Preto, e estudamos a respeito de gestão pública e de contratação de pessoas, e a gente ficou comprovado que os estudos comprovam que a máquina administrativa nos 3 órgãos da federação são inchados. Doutor Daniel Delgado, advogado, mais uma vez participando do Entenda Direito. Só para a gente encerrar, deu certo a greve? Olha, eu vejo deu certo por vários aspectos. Primeiro, de repensarmos o país. Esse é o primeiro ponto. Segunda situação, somos vulneráveis no que diz respeito ao meio de transportes. Isso ficou evidenciado. Terceiro, mostrou-se que o governo teve que ceder à pressão de quem sustenta e leva mantimentos, leva tudo para os locais, para as nossas residências, para as cidades, para serviços públicos, etc. Então, deu certo. Ao meu entendimento, deu certo. Mas o que mais deu certo foi fazermos uma reflexão naquilo que realmente precisa ser mudado nesse país, no que diz respeito à gestão pública. Doutor Daniel Delgado, advogado, mais uma vez participando do Entenda Direito. Doutor, nós agradecemos demais sua presença mais uma vez, sempre esclarecendo, clareando um pouco esse período nebuloso de fim de greve, se deu certo, se não deu certo, se tinha que ter continuado, se tinha que ter parado, se teve lockout, se não teve. Então a gente agradece mais uma vez a disponibilidade do senhor em nos atender e também ao público de casa esclarecer um pouco sobre esse final de greve dos caminhoneiros. Muito obrigado.